Hoje, em Ambiente Cotidiano. Reflexões da educação ambiental crítica durante a pandemia da Covid-19. Nos acompanha a professora Laísa Maria Freire, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em tempos de pandemia, somos bombardeados com muitas informações. Mas no meio de tanta coisa, como podemos nos situar, ler criticamente as informações e aprender com o processo? Gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre abordagens críticas da educação ambiental que vimos desenvolvendo em projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Duas inspirações têm nos guiado: os estudos críticos do discurso a partir de olhares das questões e dos problemas latino-americanos e propostas da pedagogia de Paulo Freire. Nesse sentido, os estudos críticos do discurso vão permitir a possibilidade de olhar para as questões socioambientais a partir das relações entre as diferenças de poder e desigualdade que tem na linguagem o seu meio de expressão. A linguagem é usada para naturalizar e mascarar determinadas relações de injustiças sociais, como no caso agora a situação de opressão em que vivemos, com direitos precários enquanto trabalhadores e com um Estado enfraquecido, que faz muitas vezes que o cidadão não tenha real escolha sobre a sua vida. Alia-se a isso o fato do sistema em que estamos inseridos vender uma sensação de liberdade que é irreal. Estamos presos a um sistema de cidadania vinculada ao consumo. Quanto mais você consome, mais cidadão você é, mais oportunidades você tem. Mas se não consome, as portas se fecham. Então, um olhar crítico sobre o mundo tem a ver com a possibilidade de entender de onde o enunciador está falando, qual é a sua posição perante a sociedade, para quem ele está falando, quem ele exclui, quem ele inclui no seu discurso, como ele toma como tácito. Uma questão interessante que os estudos críticos possibilitam é a de refletir sobre como essa mesma linguagem pode ser utilizada para desvelar a realidade, servindo como um instrumento de mudança na sociedade, como instrumento de transformação. Assim, os textos e os discursos têm um papel de transformar realidades por meio da sua análise e da crítica explicativa. Muitos estudos críticos têm na transformação social sua meta, seu objetivo. Paulo Freire, por exemplo, traz propostas educativas que podem gerar a libertação dos oprimidos. Isso passa por identificar questões centrais das relações sociais que podem ser desnaturalizadas. Passa por deixar claro as relações de opressão e as suas injustiças. Passa por entender que os conflitos socioambientais têm como pano de fundo um modelo de desenvolvimento que coloca o capital acima da humanidade, acima da vida humana e da vida não humana. Passa também por entendermos que podemos nos organizar, que podemos, em conjunto, transformar. Aliás, pensar a vida humana e não humana é algo que nos tem tocado e nos sensibilizado durante essa pandemia. Que relações estamos construindo com nossos familiares no dia a dia? Que transformações gostaríamos para um mundo pós-pandemia? Como podemos, durante a pandemia, ir criando embriões dessas novas relações no nosso entorno? Campanhas de solidariedade não têm faltado. Oportunidades de fomentar o comércio no bairro, nos serviços essenciais, oportunidades de pensar o que produzimos e como seria a nossa vida se produzíssemos nosso alimento. Pensar que outras relações podem ser realizadas que não só troca mercantil. Será que podemos pensar nessas questões rumo à transformação da vida em um mundo pós-pandemia? Ao invés de pensar, por exemplo, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, muito colocados pela Unesco como a parte de uma agenda até 2030, será que temos como pensar em sociedades sustentáveis, tratando de vislumbrar velhos ou novos caminhos, modelos que não têm a pretensão de ser totalizadores, que não apostam somente no desenvolvimento tecnológico para a solução
dos problemas ambientais e socioambientais, que trazem essa dimensão da cultura e do poder que muitas vezes ficam negligenciados a partir da bandeira do desenvolvimento sustentável, num discurso mais moderado que concilia a economia com a ecologia. A boa notícia é que temos exemplos concretos de muitas ações que já acontecem em algumas partes do mundo, mas temos que colocar a mão na massa. Temos muitos desafios, mas em conjunto podemos traçar caminhos, ser fortes e criar novos rumos para a nossa humanidade. E aí, vamos colocar a mão na massa? Agradecemos a participação da professora Laísa Freire nesse episódio. E convidamos a vocês a continuar acompanhando os episódios cada semana. Até o próximo episódio.